Meus queridos irmãos e meus amigos, mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Continuamos baseando nossas mensagens em Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé é pelo ouvir e ouvir pela Palavra de Deus. Vamos mais uma vez estar orando, pedindo ao Senhor que nos dê a graça e a compreensão da sua Palavra. Oremos então. Senhor, obrigado pela permissão de estarmos diante de Ti, diante da Tua Palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor esteja abrindo as nossas mentes, nos ajudando a compreender a Tua Palavra. Abençoa meu irmão, abençoa meu amigo que estão do outro lado, nos acompanhando, ó Deus, e nos assistindo através dessa pregação, dessa gravação. Oramos que a sua família seja ricamente abençoada, que o seu dia seja supramente abençoado pelo Senhor e que as suas vidas sejam enriquecidas pelo Teu Espírito através da Tua Palavra. Eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, nós falamos na mensagem anterior, vocês devem estar lembrados, sobre o encher-se do Espírito Santo. E lemos aquele texto que é interessante, fazendo uma comparação com Atos capítulo 9, quando fala de Paulo que respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. De repente chegamos no capítulo 13, versículo 9, e lá Lucas refere-se a Paulo, que é um homem agora cheio do Espírito Santo. Vamos então, a partir desse momento, vermos algumas particularidades desse enchimento do Espírito Santo na vida de Paulo. Quais foram os resultados de Paulo ter recebido o Espírito Santo após ter tido aquele encontro com o Senhor Jesus? É bem lembrado que no capítulo 9 de Atos, houve aquele encontro com o Senhor Jesus. E naquele encontro com o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Ele caiu por terra e durante 3 dias ele não viu absolutamente nada. No final de 3 dias, após uma intervenção do discípulo chamado Ananias, o homem enviado por Deus para falar a Saulo, a Bíblia diz que quando Ananias orava, impondo suas mãos sobre Paulo, caiu dos seus olhos como que umas escamas. Então, Paulo, naquele momento, estava sendo, por assim dizer, como disse Jesus, lá em João capítulo 3 e outros textos, que estava lavando Paulo, ou Paulo estava sendo lavados pelo poder da palavra. Tudo aquilo que havia de cegueira em Paulo, tudo aquilo que havia de incredulidade em Paulo, caía por terra. Portanto, é importante lembrar que a partir daquele momento, tudo aquilo que Paulo perdia de capacidade, de poder, na sua incredulidade, na sua maneira de perseguição da Igreja do Senhor Jesus, tudo aquilo que esvaziava dele, dava lugar ao Espírito Santo enchê-lo. Portanto, a partir daquele momento, Paulo esvaziado de si mesmo, Paulo vazio da incredulidade, Paulo vazio da cegueira espiritual, o Espírito Santo preenchia aquele espaço. Por isso, Lucas usa dizer que agora Paulo cheio do Espírito Santo. Muito interessante. Tudo isso aconteceu naquele encontro que houve entre ele e o Senhor Jesus. Portanto, ele se tornou a figura principal de nossos assuntos, das nossas mensagens, e especialmente como uma pessoa cheia do Espírito Santo, que a partir de agora nós veremos então Paulo falando, movido pelo Espírito. Palavras estas que geraram, como dissemos nas lições anteriores, 13 cartas escritas no Novo Testamento. Portanto, após ele ter tido aquele encontro com o Senhor Jesus, houve em Paulo uma profunda e radical transformação de vida. Paulo foi cheio do Espírito Santo, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 9. Agora, Paulo era um homem movido pelo Espírito Santo a falar a palavra de Deus. Portanto, nós queremos voltar um pouquinho ainda atrás, no capítulo 9, para ficarmos aqui praticamente inteirado daquilo que era Paulo e daquilo que ele é, neste momento, através das suas escritas. Lembre-se que Paulo era movido no tempo passado. Quem era que realmente movia Paulo no seu viver,
naquele viver religioso, como um soldado romano, como um grande intelectual, como aquele poliglota, aquela grande figura no romanismo, no judaísmo. Quem era que movia Paulo a fazer tudo aquilo? De acordo com 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, olha o que diz a palavra de Deus, ele mesmo testemunhando por quem ele era movido. Ele diz, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia. Ele vai dizer, por quê? O fiz ignorantemente e na incredulidade. Portanto, achamos aqui dois elementos suficientes que movia a vida incrédula, a vida de perseguidor do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, a ignorância e a incredulidade me moviam. Ele era um homem ignorante, quer dizer, sem o conhecimento perfeito de Deus e do Deus a quem ele perseguia. Mas ele também era um homem incrédulo. Ele não tinha a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que conduz à vida espiritual. Por isso a razão dele ter escrito Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé só pode ser pelo ouvir, e ouvir só pode ser pela palavra de Deus. Então, Paulo está se referindo a esse encontro maravilhoso que ele teve, e neste momento, tanto a incredulidade quanto a cegueira espiritual de Paulo caía por terra, dando lugar ao Espírito Santo a preencher este vazio. Mas também nós temos, em Atos capítulo 9, versículo 1, que ele estava respirando ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor Jesus. Portanto, aqui nós temos o combustão que movia, que impulsionava Paulo naquela vida anterior. Nós temos aqui a incredulidade, nós temos a ignorância, a cegueira espiritual, nós temos aqui esses elementos como que fazendo um conjunto de dínamo que impulsionava Paulo a viver a vida agitada que ele vivia, embora pensando que estivesse servindo ao Senhor. Portanto, agora Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos ver na próxima mensagem textos maravilhosos, textos surpreendentes que Paulo escreveu, que com certeza servirá para mim, servirá para você, textos estes que provarão que Paulo passou por uma transformação radical, por uma transformação espiritual e vamos ver um Paulo totalmente diferente daquele Paulo do capítulo 9 de Atos. Isto se o Senhor nos permitir. São textos selecionados que eu selecionei para falar sobre assuntos específicos, todos eles dito por Paulo, escrito pelo apóstolo Paulo, mas são textos escritos, ou seja, inspirados, palavras inspiradas. Mas Paulo, logicamente, como já aprendemos, movido pelo Espírito Santo a falar e a escrever essas palavras que com certeza muito vai nos abençoar, muito vai nos elevar ao conhecimento de Deus e ao conhecimento do seu amado Filho, Salvador Jesus Cristo, da salvação, da eternidade, do perdão dos pecados. Tudo isto Paulo deixou para nós como que um alento espiritual, como uma luz que brilha o nosso caminho. Tudo isto nós estaremos vendo nas próximas mensagens, se o Senhor nos permitir. Quero aproveitar aqui para agradecer a você que tem se inscrito no canal. Tenho percebido que as pessoas estão se inscrevendo no canal. Muito obrigado por essa grande participação. Quero agradecer também a você que tem aproveitado as mensagens para serem enviadas aos seus amigos, aos grupos de WhatsApp, às pessoas conhecidas.
você está também difundindo a palavra de Deus através de enviar as mensagens gravadas. A minha intenção é de que sejamos fortalecidos através da pregação do Evangelho e que o nome do nosso Deus seja engrandecido. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do nosso grande Deus. Tenham todos um bom dia, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.